No programa de hoje, estudaremos sobre a Igreja de Jesus na Terra. Existem mais de 40 mil igrejas cristãs. Qual delas é a verdadeira? Qual delas se mantém pura com os mesmos princípios e doutrinas da igreja primitiva? A Bíblia lança luz sobre o assunto e nos revela algumas coisas importantes sobre o tema. Então prepare-se, porque o Está Escrito começa agora. Quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta a você. Qual é a igreja certa? Qual é a igreja certa? Talvez você diga a minha, né? Resposta mais óbvia. A minha igreja é a igreja certa. Será mesmo? Será que é minha, é a sua, é o do vizinho? Existe uma igreja certa? Vamos trocar a pergunta. Será que existe uma igreja verdadeira? Porque essa palavra verdadeira vem de verdade. Existe alguma igreja que possui a verdade? Quão importante é a verdade? Bom, nós precisamos estabelecer alguns princípios, um pano de fundo antes de abordarmos esse tema, a igreja verdadeira. Primeira coisa, infelizmente as pessoas não buscam mais a verdade. Elas trocaram a verdade pela existência. Ou seja, não existe mais certo ou errado. O que existe para a sociedade de uma maneira geral é o bem-estar. A pessoa estar feliz, não importa o que ela está fazendo, desde que não comprometa a segurança e os direitos do outro, ninguém tem nada a ver com a vida do outro. O certo e o errado estão fora de uso. As pessoas não estão mais procurando a verdade. Mas a única coisa que Jesus tem para oferecer é a verdade. Porque é a verdade que liberta. Por isso a gente precisa resgatar a importância da verdade. E a verdade, ela é exclusiva. Você entende o que eu quero dizer? Se é meia verdade, então não é verdade. Se é toda verdade com um ponto de mentira, então não é verdade. A verdade, ela exige exclusividade. E isso vai nos levando a algumas conclusões importantes para a introdução do tema de hoje. Se cada igreja afirma ter a verdade, então alguém é possível que a tenha. Mas se qualquer denominação religiosa obtiver a verdade em seu corpo doutrinário, significa dizer que todas as outras não a têm. Entende por que é um absurdo você falar que todos os caminhos levam a Deus? Porque não levam. Jesus Cristo, ele declarou ser a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é um livro, que é a Bíblia, e uma pessoa, que é Jesus. Ele é a verdade. Nele não existe sombra de mentira, nada. Então, se uma denominação religiosa estiver certa, ou for verdadeira, todas as outras estão equivocadas. Por que isso? Porque as doutrinas são antagônicas, são diferentes, são excludentes. Querido, ou o domingo é o dia de guarda, ou é o sábado. Se excluem. Ou o homem morre e vai para o céu, ou para o inferno, ou ele morre e fica em seu estado de sono. Ou então ele vai se reencarnando, mas você percebe que as doutrinas, elas são antagônicas. Não tem como existir uma fusão, não há como você afirmar que católicos têm a verdade e protestantes têm a verdade. Não dá para você afirmar que a igreja batista tem a verdade e dizer que a igreja presbiteriana também tem a verdade. Ou uma tem a verdade ou outra tem a verdade. Não dá para você falar que os mórmons têm a verdade e que a igreja Assembleia de Deus tem a verdade. Então, uma vez que nós entendemos que a verdade, ela em si é um conceito absoluto, verdade é verdade, ponto. E tudo que foge ou que está ao redor da verdade não é verdade, a gente precisa pensar, puxa, se a Bíblia é a verdade, se Jesus é a verdade, se Ele é o Criador e o fundador da igreja, será que não existiria uma igreja que tivesse a verdade da palavra de Deus?
Veja, eu sei o que você está pensando. Ele vai trabalhar os textos para afirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é verdadeira, porque ele é um pastor da Igreja Adventista. Ora, se eu fosse batista, era isso que eu falaria. Se eu fosse um pastor da Assembleia de Deus, era isso que eu falaria. Se eu fosse um padre falando para você, é isso que eu falaria. Agora, esqueça os argumentos humanos, esqueça as denominações, porque na Bíblia não existe a placa de uma igreja, mas existem orientações que vão ajudar você a tomar essa decisão. E o primeiro texto que eu quero trabalhar com você é Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18, fala a respeito de quem fundou a igreja. Mateus 16, 18 diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De quem é a igreja? É de Cristo. Quem funda a igreja? Cristo. Alguns falam assim, mas é Pedro. Não, você sabe que não é Pedro. Pedro, a palavra Pedro, ela é do grego Petros, que significa pedrinha, pedregulho, lasca de pedra. E quando Jesus Cristo fala assim, tu és Pedro, ele estava falando, tu és Petros, sobre esta pedra, e a palavra grega para pedra é Petra, sobre esta Petra estabelecerei a minha igreja. Esta Petra é pedra de esquina, pedra angular. E se você for agora para o livro de Atos, no capítulo 4, no verso 11, o que você vai encontrar ali? A descrição bíblica de quem é a pedra. 4:11 diz, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a pedra, ou seja, a igreja está estabelecida sobre quem? Ou sob quem? Sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fundamento. A igreja está estabelecida sobre Cristo Jesus. Por isso, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Agora, quando Jesus falou em igreja, lá em Mateus 16, 18, ele não estava pensando na igreja católica, na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus, na igreja adventista, na igreja presbiteriana. Igreja, no grego, é eclésia, ou eclesia, que significa ajuntamento de pessoas. E o primeiro ajuntamento de pessoas foram os discípulos. As portas do inferno, no tempo, nada iria prevalecer contra a igreja. Quando o iluminismo chegou, quando a era da razão se agigantou depois da Idade Escura, então os profetas da filosofia disseram que a religião acabaria, mas não. As igrejas permanecem. Por quê? Porque a igreja está alicerçada sobre Cristo. E Cristo não pode ser abalado em momento algum da história da humanidade. Então, uma vez que nós entendemos que o Senhor, o dono da igreja, Jesus disse ali em Mateus 16, né, a minha igreja, a igreja é dele, a igreja não é sua, a igreja não é minha, não é de uma placa de igreja, a igreja pertence a Cristo, a ideia da igreja é Cristo. Por isso que você não pode dizer assim, não, eu não tenho igreja nenhuma. Então você não é cristão. Porque foi Jesus quem definiu que a igreja deveria ser o lugar para adorarmos ao Senhor. Por isso que você precisa frequentar uma igreja, por isso que você precisa ter uma denominação. Agora, qual? São mais de 40 mil igrejas cristãs ao redor do mundo. 40 mil. Onde eu vou seguir? Cada uma delas afirma ter a verdade. Então eu preciso voltar para a Bíblia. Entender o que está acontecendo. Onde? Na Bíblia, pela Bíblia. Agora, é interessante também você lembrar uma coisa. Você não pode interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovenzinho, acho que no primeiro ano do ensino médio, e lá eu tive que fazer uma avaliação, na verdade, uma interpretação de um trecho, de um parágrafo, 2, 3 parágrafos, de um texto de Camões. E eu li o texto, interpretei o texto e coloquei a interpretação. Quando voltou a prova, eu descobri que eu tinha errado a interpretação. É possível isso? Claro que é possível. Por quê? Porque eu não interpreto do jeito que eu quero o que Camões escreveu. Eu tenho que interpretar aquilo que ele de fato quis dizer quando escreveu aquilo. Para que eu pudesse acertar aquela resposta, eu teria que entender o contexto em que ele escreveu, eu deveria ter um vocabulário melhor.
porque o vocabulário de Camões é castiço, é muito importante, todo o vernáculo que ele usa na sua maneira de escrever. Então me faltava informações, me faltava a base para poder interpretar corretamente o texto de Camões. Da mesma maneira a Bíblia. A Bíblia eu não posso interpretar simplesmente do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino. Eu preciso de texto, eu preciso do contexto, eu preciso entender um pouco de teologia, eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar no conhecimento bíblico, para então descobrir onde está a verdade, e aí eu vou frequentar a igreja que detém a verdade, seja ela qual for. Bom, abra a sua Bíblia agora no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. Apocalipse 12, verso 17, você vai descobrir uma coisa, diz assim, ó. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ora, a gente precisa lembrar que esses aqui são elementos, certo, simbólicos dentro do Apocalipse. Quem é o dragão? O capítulo 12 inteiro fala que o dragão é Satanás. Verso 7, verso 8, verso 9, fala que o dragão é Satanás. Pela monstruosidade da figura mitológica do dragão. Certo? Então, todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de dragão, está falando diretamente a respeito de Satanás. E a mulher que aqui aparece? Que mulher é essa? Obviamente, o livro é simbólico e essa mulher tem significado, não é apenas uma mulher física. Essa mulher é igreja. Isaías 54, 5 a 6, Oséias, Jeremias, o próprio apóstolo Paulo, todos fazem essa comparação da igreja como a noiva, a igreja como a mulher. Então a igreja, ela estava sendo perseguida pelo dragão. A Bíblia diz que o dragão irou-se contra quem? Contra a igreja. Que igreja? A igreja de Jesus na terra. Lembra-se quando Jesus disse a minha igreja? Então o dragão se irou contra a mulher e ele foi fazer guerra aos descendentes dessa mulher, aos filhos dessa mulher. E aí então a gente pergunta, mas quem são os filhos dessa mulher? A Bíblia declara, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E aí eu pergunto para você, a sua igreja, ela mantém o testemunho de Jesus? A sua igreja reconhece Jesus como Deus? Ou ele é apenas um ser gerado? É por isso que eu não posso concordar nunca com os meus amigos da igreja do Testemunhos de Jeová, porque eles simplesmente desprezam a divindade de Cristo. Um dia que um testemunho de Jeová bater na sua casa, sabe o que você faz? Você fala assim para ele, ok, você quer estudar a Bíblia comigo? Vamos estudar, sem problema nenhum. A gente estuda a Bíblia com quem quiser estudar. Mas antes você diga assim para ele, vamos apenas orar pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso coração e ele não vai orar com você. Porque na cabeça deles, eu e você somos tão ímpios, tão pecadores, que eles não oram com pessoas assim, eles só oram entre eles. Então veja, para que eu possa saber que igreja é essa, eu preciso entender que essa igreja reconhece Jesus como Deus, mantém o testemunho de Jesus. Mas aqui também fala que a segunda característica dessa igreja, a primeira, é reconhecer a divindade de Jesus. E a segunda qual é? A segunda é que guarda os mandamentos de Deus. E agora eu pergunto para você, amigo, a sua igreja guarda os mandamentos de Deus? É o que o texto bíblico diz. O dragão irou-se contra a mulher e ele foi pelejar, ele foi fazer guerra contra os filhos dessa mulher. Quem são? A Bíblia declara, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A sua igreja guarda os 10 mandamentos de Deus? Guarda mesmo? Inclusive o 4º mandamento que fala a respeito do sábado. O dragão irou-se contra essa igreja. Ele foi pelejar, ele foi guerrear. Agora você precisa entender como o dragão se irou contra a igreja.
Houve um período no passado onde o dragão, ele tentou destruir a Bíblia. Ele tentou destruir a igreja. Ele corrompeu a igreja, ele se fundiu à igreja, ele deturpou doutrinas da palavra de Deus e as pessoas ficaram perdidas. Você se lembra? Nós já estudamos sobre esse tema aqui em outros programas. A verdade é que a igreja católica, apostólica, era pura, até que ela se tornou romana. E ela permitiu, infelizmente, que doutrinas pagãs entrassem no seio da igreja pura, da igreja cristã, da igreja apostólica, da igreja católica, apostólica, que jamais deveria ter sido romana. E aí então Satanás tentou destruir essa igreja, contaminou essa igreja, tentou destruir a Bíblia. Você sabe, esse livro vivia acorrentado nas masmorras, não estava na língua do povo, estava apenas em hebraico, grego, as pessoas não conseguiam nem falar sua própria língua materna corretamente, porque não tinham acesso à educação. Satanás criou uma cultura mundial, onde as pessoas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à Bíblia, onde a igreja estava corrompida, vendendo terrenos no céu, vendendo o perdão dos pecados. Todos nós sabemos tudo o que aconteceu na Idade Média. Ele tentou destruir, ele foi pelejar contra essa igreja e quase venceu, mas houve um restante, houve um remanescente que permaneceu fiel aos mandamentos, fiel à palavra de Deus. Esse remanescente foi salvo, foi preservado por Deus, para que a verdade da palavra de Deus jamais, em momento algum, fosse extinguida. E aí então, hoje, a metodologia mudou, ele não conseguiu destruir a Bíblia, não conseguiu destruir a igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Sempre existiram em todos os períodos da história pessoas fiéis à palavra de Deus. Um pequeno remanescente ficou e ele tem crescido, esse remanescente tem crescido cada dia mais. Porque são pessoas que estão voltando a guardar os 10 mandamentos de Deus, estão voltando para a divindade de Cristo e adorando não apenas como Salvador, mas também como Senhor em suas vidas. Eu e você precisamos lembrar que a metodologia hoje mudou. Satanás mudou o método para tentar enganar você. Já que ele não pôde destruir a igreja, sabe o que ele fez? Ele multiplicou as igrejas. E qual é o método dele? Ele faz assim. Ele põe verdade, 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 verdade e 3 pitadas de mentira. Essa aqui eu vou colocar outras verdades e vou colocar outras mentiras nessa. E ele foi pulverizando isso, de maneira que hoje, para muitas pessoas, encontrar a verdade bíblica é como achar uma agulha no palheiro. Essa é a metodologia que ele está usando agora. A cada dia se abre uma nova igreja e diz ser a verdadeira. Ora, amigo, você e eu precisamos definir o que é a verdade, que devemos buscar a verdade e devemos buscar no lugar certo, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Você não pode permitir que o engano entre no seu coração de tal maneira que você pense que todos os caminhos levam a Deus, que qualquer igreja, que importa é o nosso Deus, está tudo certo, servimos ao mesmo Deus querido. Não está. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos clamar ao Senhor pedindo que Ele nos mostre o caminho. Nós devemos falar, Senhor, qual é a denominação cristã que eu devo frequentar? Eu preciso ter essa sinceridade diante de Deus. Eu não posso simplesmente ficar na minha zona de conforto e falar assim, não, tá bom. Aqui as pessoas são boas, são legais, eu gosto delas, elas gostam de mim, da minha família, essa igreja já me ajudou tanto, é aqui que eu vou ficar. Querido, só existe uma razão para você permanecer na igreja onde você está. Se ela de fato é uma denominação bíblica, se ela segue a Bíblia a todo e qualquer preço, se ela é fiel à palavra de Deus acima de qualquer outra coisa, é a única razão. Eu fico impressionado com as pessoas quando elas dizem assim, não, eu frequento a igreja porque é perto da minha casa, eu frequento aquela igreja porque eu tenho amigos, porque eu lá tenho um louvorzão muito bom, eu vou lá por causa do louvor. Fico lá cantando 2 horas com a mão para cima, me sinto tão bem, e aí então eles leem o verso da Bíblia e a gente volta para casa. Isso para mim é que é adoração, isso para mim que é religião. Querido, não é assim. Quando a gente vê o costume e o hábito de Jesus, quando ele entrava na sinagoga, sabe o que ele fazia ali? Ele se levantava para ler a Bíblia. Se
a adoração em louvor ocupa um espaço maior do que a ministração da palavra, esse culto não é bíblico. Porque pela palavra do Senhor, nós precisamos gastar tempo lendo as Sagradas Escrituras. O louvor tem o seu lugar, eu e você devemos adorar, está tudo certo. Eu estou falando aqui para igrejas que são fortes na música, como por exemplo a Igreja Maranata. Como são fortes na música, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, como são fortes no louvor, ali todos aprendem um instrumento musical. É tudo tão relevante, importante e bonito, cada coisa no seu lugar. Agora, a sua igreja, ela tem apenas um louvor bom ou ela tem uma doutrina pura, santa e boa? O meu foco é seguir Jesus, a sua palavra e a sua verdade. Esse é o meu foco, que deve ser o seu. Apocalipse 12, verso 9 agora. A gente já viu aqui no verso 9 que Satanás é o dragão, mas agora Apocalipse 18, esse é o verso do momento. Apocalipse 18, verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O convite do Apocalipse, sabe qual é? Sai dela, povo meu. Existem pessoas sinceras em todas as denominações religiosas. Você entende? Existem pessoas salvas dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Batista, dentro da Igreja Adventista, da Assembleia de Deus, da Quadrangular. Existem pessoas sinceras e salvas em todas essas igrejas. E existem pessoas perdidas em todas essas igrejas. Nas mais de 40 mil igrejas que são catalogadas, existem pessoas sinceras, pessoas que estão salvas em Jesus e pessoas que estão perdidas em Jesus. Mas o convite de Cristo é, sai dela, povo meu, referindo-se à queda de Babilônia. E por que Babilônia é usada aqui como uma ilustração em Apocalipse 18? Porque Babilônia vem de Babel. Você se lembra a torre que foi erigida até o céu para tentar chegar às portas do céu, para fugir de um possível novo dilúvio? E ali Deus confunde as línguas e ali vira uma Babel, uma grande confusão. E hoje é exatamente isso que estamos vivendo dentro do cristianismo, um sincretismo religioso sem fundamento, onde a cada instante, a cada dia se abre uma nova igreja que diz ter a verdade, uma grande confusão de igrejas, uma grande Babilônia, e o convite para todos os sinceros é, sai dela, povo meu. Jesus Cristo disse, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Gente sincera. Agora, você que é sincero, você que é verdadeiro, você que quer seguir a Jesus acima de qualquer coisa, e não são muitos, mas aqueles que verdadeiramente querem seguir a Jesus precisam entender, o dragão está irado contra quem? Contra a mulher, contra a igreja. Que igreja? Aqueles que têm o testemunho de Jesus e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, a minha igreja guarda os mandamentos de Deus. A minha igreja guarda os mandamentos de Deus. Eu digo mais a você, a minha igreja não tem dono. A minha igreja não tem dono. A minha igreja, ela segue a Bíblia. Isso eu garanto para você. Isso eu provo para você aqui nas Sagradas Escrituras. A minha igreja, ela segue a palavra do Senhor. E isso eu posso falar diante de qualquer padre, de qualquer pastor, bispo, presbítero, apóstolo, missionário. Não sei se outros poderão falar isso para mim. Porque de Bíblia eu entendo um pouquinho. Eu sei exatamente aquilo que Deus espera de você e de mim. Há mais um texto, Apocalipse 12, no verso 17, eu quero tornar a ler. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. É por isso que eu quero sempre convidar você a visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Sabe, algumas pessoas mal intencionadas
saem vomitando por aí, dizendo que os adventistas pensam que só eles serão salvos. Isso é uma mentira, nós não acreditamos nisso. Pelo contrário, dentro da igreja adventista tem muita gente perdida. Você acha que não? Claro que tem. Tem gente salva também, como em toda e qualquer denominação. Mas você sabe por que eu sou pastor nessa igreja? Eu poderia ser pastor em qualquer denominação desse país. Poderia ou não poderia? Poderia. E para ganhar muito mais do que eu ganho aqui. Mas por que é que eu não saio dessa igreja? Porque essa igreja tem uma característica que me faz ser pastor nela. Essa igreja guarda os mandamentos de Deus. Segue integralmente a Bíblia. Eu garanto isso para você. Agora, você não precisa ficar com a minha palavra, e eu nem quero que isso aconteça. Porque você não pode confiar a sua salvação a nenhum homem, nem a mim, nem a ninguém. Mas eu desafio você a estudar a Bíblia. Desafio você a conhecer a palavra de Deus. Talvez você seja cristão há muitos anos e nunca estudou a Bíblia de fato. A gente oferece curso bíblico para todas as denominações religiosas gratuitamente. É um presente do Está Escrito para você. Estude a Bíblia, estude a Bíblia e estude a Bíblia. Você chegará às suas conclusões. Você verá qual igreja segue integralmente a Bíblia ou não. Você vai chegar às suas conclusões. Agora, o meu convite para hoje é que você visite uma igreja adventista do sétimo dia. Eu queria que você fizesse uma visita. Você que está apaixonado pelo Está Escrito, apaixonado pela Novo Tempo, tome uma decisão, visite uma igreja da Novo Tempo. Todos os sábados às 9 horas da manhã, todas as quartas e domingos às 7:30 da noite. Vá lá, confira como é o nosso louvor, música de qualidade, que busca enaltecer o nome de Deus e não dos cantores, não dos intérpretes. Música pura, mensagem pura, bíblica. Você nunca sairá de uma igreja adventista vazio, porque sempre pregadores preparados, que passaram tempo em dedicação de estudo e de oração, estarão com a Bíblia aberta para ensinar a palavra do Senhor. Aos poucos você vai descobrindo que a Bíblia é muito mais fácil do que você imagina. Venha visitar uma igreja. Você não sabe onde tem uma igreja perto da sua casa? Então acesse o nosso site, é encontreumaigreja.com.br. Digite o nome da sua cidade, vai aparecer uma relação de endereços. Um desses endereços é aí pertinho de você. Você vai chegar na igreja e vai falar assim: o pastor Ivan Saraiva me convidou. Eu sei que o dragão está irado, porque essa igreja guarda os mandamentos de Deus. Ele fará de tudo para que você não vá a uma igreja adventista. Ele fará de tudo para que você ache desculpas, dizendo que simplesmente você não precisa guardar o 4º mandamento da lei de Deus. Ele vai deixar o seu ambiente tão confortável, tão favorável, tão gostoso no lugar onde você frequenta, que você vai falar: não, Deus está aqui, só pode estar aqui. Querido, você deve seguir uma denominação porque ela segue a Bíblia. Somente por isso. Eu vou orar por você agora, porque nós passaremos toda a eternidade toda, para agradecer a libertação, a verdade. E a verdade está chegando até aí você, até a sua casa, até o seu carro. A verdade está chegando de uma maneira tão limpa, com um sinal tão bom, que, querido, você só tem um caminho que aceitar. No entanto, se você preferir dizer não, querido, eu não posso decidir por você, nem Deus pode decidir por você, a escolha é sua. A eternidade será pouco para vivermos ao lado do nosso Salvador. Mas antes, siga a palavra do Senhor, cumpra a sua palavra, guarde os mandamentos do Senhor. Ele espera você, Ele ama você e Ele quer que você o aceite de maneira plena. Nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto ouvirmos esse apelo cantado, tome a sua decisão. A decisão de guardar os mandamentos de Deus e de seguir uma igreja que guarde esses mandamentos. Que Deus o abençoe em sua decisão.
esse mundo imenso, cheio de dor e aflição. Por um momento paro e penso em seu amor e proteção, querendo sempre o melhor pra mim, mostrando em que direção seguir. Poderão cair 1000 ao meu lado, mas eu em pé ficarei. A eternidade será muito pouco para te agradecer por esse amor tão louco. A eternidade será muito pouco para entender esse amor que se preocupa com os detalhes da minha vida, como se eu fosse o único aqui. A eternidade será pouco, pouco pra te adorar, pouco pra te abraçar, meu Deus. Nossa vida nesse mundo, tempestades vêm e vão, e facilmente esquecemos da tua poderosa mão, agindo no invisível, livrando na provação. A vitória é a nossa herança, pra que duvidar ou não? A eternidade será muito pouco para te agradecer por esse amor tão louco. A eternidade será muito pouco para entender esse amor que se preocupa com os detalhes da minha vida, como se eu fosse o único aqui. A eternidade será pouco, pouco pra te adorar, pouco pra te abraçar, meu Deus. A eternidade será pouco para agradecermos um Deus que nos mostrou a verdade. E essa verdade nos libertou.
e continua libertando pessoas. Eu tenho certeza que milhares de pessoas, nesse exato momento, ao redor do Brasil e do mundo, estão tomando sua decisão. Visitar uma igreja adventista, repensar a igreja que frequentam. Querido, a minha igreja, eu tenho tranquilidade em dizer para você, ela cumpre o que o Apocalipse 12, verso 7 diz. Ela guarda os mandamentos de Deus. Ela reconhece Jesus como o único Salvador, reconhece Jesus como Deus, como Criador. Por isso eu posso com muita tranquilidade dizer, venha para a minha igreja. Venha para a minha igreja. Uma igreja séria, uma igreja que ensina a Bíblia e somente a Bíblia. Uma igreja que acolhe os fracos, os frágeis, os pecadores. Uma igreja que reconhece a sua conversão, que reconhece que você já se entregou ao Senhor Jesus, mas que precisa ainda ajustar algumas coisas e tomar a decisão certa. Que Deus lhe abençoe em sua decisão. Eu espero você em uma das igrejas adventistas do 7º dia. Vamos orar agora. Querido Pai, ajude cada pessoa que está tomando a sua decisão de visitar uma igreja adventista do 7º dia, cada pessoa que tem já convicção no coração que precisa desesperadamente rápido trocar de denominação religiosa. Ajude a todos, Senhor, que a Tua palavra, a Tua verdade nos liberte dos enganos, dos males. Tenha misericórdia de nós. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.